falando de céu, vamos entrar em outra polêmica aí, pesada aí. Questão do. Se você chegou a ver a questão do Papa aí, tá mundialmente falado aí agora. Ele disse lá que Maria não salva ninguém, né? Ele disse aqui, decretou lá. Tem muitos irmãos católicos aí, né? Estão quebrando a cabeça, estão falando muitas coisas, tudo. Já tem gente dizendo que isso é tipo uma armadilha que ele está preparando. Já tem gente que diz que o Papa aí, ele falou isso, mas por trás tem algum projeto ali querendo aproximar outra religião, depois vai falar outra coisa, tudo. Eu conversei com um irmão católico sobre isso. Ele me falou que verdadeiramente ele concorda com o que o Papa falou. Porque ele disse que os papas antigamente escondiam isso para perder o nome dos fiéis. Né? E esse teve coragem de falar a verdade. Né? Quebrou um mandamento que a Igreja Católica tipo seguia, né? Questão de intercessão, essas coisas tudo. O que você acha que esse Papa falou, esse polêmico? Se você viu, se não viu? Claro, vi sim, vi sim. Eu assim, ainda não tenho uma opinião, e tenho, né, uma opinião formada. A Igreja Católica, como esse irmão disse, ela sempre soube o que era erro e o que era acerto. Ela escolheu viver essa mentira, esse engano, de maneira deliberada, para prender mesmo os fiéis, porque o povo gosta dessa multiplicidade, né, desse secretismo religioso mesmo. A história de um monoteísmo genuíno, né, apenas um Deus para servir, isso é muito limitado para essa turma. Eles gostam dos deuses, eles gostam dos santos. Nós sabemos que a Igreja Católica ela nasce no momento de revolução, no momento de crise política, de crise da sociedade. Então, para que houvesse controle social, não é? O Império Romano se funde com a Igreja e cria o que a gente conhece hoje como catolicismo. No que ele se funde com a igreja que era real, que era verdadeira, uma igreja genuína. A igreja primitiva era genuína, só que quando ela se envolve com o império, ela não vai aderir apenas à parte militar, à parte social, mas toda a tradição sincrética, pagã que Roma carregava naquele momento. Então ali ela inclui por um único ponto, ganância, desejo de ganhar, de crescer, de ficar rico, de acumular. Ela inclui em sua tradição os santos, os deuses, certo? Agora com outros nomes, né? Não é mais Apolo, não é mais Hera, não é mais Hermes e tantos outros. Agora a gente tem nossos santos, São Pedro, São Francisco, os irmãos lá, né? Cosme e Damião e etc, etc. São tantos que você até perde a quantidade deles, os nomes. Então, isso foi a união entre catolicismo e Império Romano, que abriu vaga para o que Roma já tinha, para não perder os romanos, porque seria um escândalo desmanchar toda a tradição, toda a adoração aos falsos deuses. Então não podia fazer isso. Então vem junto e agora eu incluo como santos, alguém menorzinho do que Jesus. É interessante quando a gente está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, e o Gabriel chega para anunciar o nascimento do Emanuel, daquele que sempre estaria conosco. Maria diz: a tua serva, faça-se a tua vontade. Alguém que tem poder de salvar não se posiciona daquela maneira de humildade, né? de obediência, de necessidade.
Você não vê Cristo se dobrando para ninguém. Você não vê Jesus se dobrando para ninguém. Ele é humilde, mas ele também é todo poderoso. Filipenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Filipenses vai dizer que ele se despiu da sua glória e se fez homem, sem querer tomar o lugar de Deus. Ele veio como homem, não veio como Deus. Então a entrega de Maria é absolutamente como serva, como dependente da salvação. Ela é uma herdeira de Adão, assim como eu e você. Ela precisa da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Ela é diferente de todas as outras mulheres? É claro que é. Né? É claro que essa história de ficar debochando e zombando de quem Maria é, isso não é uma coisa de um cristão genuíno, certo? Porém, ela é uma pobre necessitada igual eu e a você. Maria, não existiu a ascensão de Maria, certo? E assim, não do jeito que eles pregam. O que ascendeu foi o Espírito, porque isso é bíblico. Na morte, o Espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra, que é as suas origens. O corpo veio da terra, o Espírito veio de Deus. Mas não como eles dizem, que Maria encarnada subiu aos céus. Não existiu isso. Ela depende totalmente, unicamente do Cristo. Maria não é mãe de Deus, como a mariolatria católica prega. Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe... o filho, né, que diz, né? Maria teve uma vida social, sexual, saudável com José. Judas se coloca como irmão de Cristo, e a palavra ali no grego não o assemelha como irmãos, como eu e você somos, porque fazemos parte de uma congregação, de um movimento, de uma ideia. Não, eles são irmãos ali, a palavra é genuinamente de sangue, de carne. Né? Tiago se coloca como irmão também nos livros. Marcos vai tratar de alguns irmãos e irmãs de Cristo. Então Maria teve uma vida sexual ativa. Maria foi uma cristã genuína, de fé, de coragem, uma mulher maravilhosa, sem dúvida nenhuma, mas dependente da graça e da misericórdia de Deus. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o Nazareno, o filho do carpinteiro. Ela não é mãe do Deus Criador. Deus Criador não tem mãe, ele já é para sempre. Agora, só para finalizar, o que esse cara quer fazer, não se tem ideia do que ele quer fazer. Se ele quer chamar atenção para ele, se ele quer que as pessoas olhem para a instituição católica de uma maneira mais tranquila, sem tantas críticas, sem tanto descontentamento. Porque a Igreja Católica, de uma forma bem real, está perdendo muito espaço. Antes ela governava soberana, 90% do mundo era católico. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Baixa a porcentagem. Não é, a cada dia diminui ou aumenta o número de católicos que se convertem ao Evangelho, certo? Se o pronunciamento dele é verdadeiro, e eu espero de verdade que seja, não se assuste. Toda a história do mundo teve rebeldes como John Russell, John Wycliffe, Lutero, Zwingli, Armínio e Calvino. Todos eles saíram da Igreja Católica. Todos eles iniciaram como monges católicos e abandonaram após descobrir a verdade nas Sagradas Escrituras, certo? Então, se o pronunciamento dele é verdadeiro, não se assuste. É só mais um irmão que, um pouco tarde, mas abriu os olhos
E vai se arrepender agora. E agora, no momento maravilhoso, onde ele governa esse, me perdoe, meus irmãos, esse lugar de mentira. Toda a tradição católica é baseada em mentiras. Leiam, estudem sobre o Conselho de Nicéia, né? O que de fato ali foi verdadeiro, foi ação do Espírito. As coisas falsas que foram incutidas, colocadas ali na tradição. Então, meus irmãos, se ele foi verdadeiro, isso não é o primeiro, é apenas mais um de todos aqueles que já estavam dentro do catolicismo e acordaram para a verdade que é Cristo. Eu já estive lá. Você já foi um católico, não é? Pesado, tá pesado mesmo. Se não foi, se não foi, isso também não vai mudar a minha e a tua vida, porque a verdade das Escrituras é suficiente para nos alertar. Cristo falando no discurso escatológico dele em Mateus 24, Paulo discursando a 2 Tessalonicenses, ambos repetem a mesma frase, para que ninguém vos engane. Isso aqui, querido, é para que ninguém vos engane. Se estiver sendo verdadeiro e genuíno, isso não será um escândalo, novidade. E se for mentira, é só mais uma. Será que com a fala do Papa aí, será que não se aproxima assim, mais a vida de Cristo? Porque é diferente de um pastor, né, conhecido mundialmente, é diferente de um pastor chegar e dizer assim, olha, é Jesus quem cura, que liberta, que salva, né? Diferente de um papa que é nomeado mundialmente, abrir a boca e falar uma coisa dessa, eu acho que abre assim uma visão dos católicos, por mais que tenha raiva, mas vamos procurar mais entender essa doutrina. Para mim, rapaz, eu antes dizia uma coisa, e esse papo está trazendo outro. Será que não é um alerta assim próximo, não? Acho que não, porque principalmente os pagãos, né? E pagão, diferente do que os católicos ensinam, não é quem não foi batizado. A pagão é quem tem vários deuses, é um idólatra. E os católicos são idólatras e pagãos. Fique claro isso. Você tem vários deuses na sua vida, Maria, José, e etc, etc. São idólatras. E nomearam para isso agora. Então são pagãos. Pois é, são pagãos. Né? Por mais que eu volto à questão anterior, se for verdade, as palavras saíram do coração mesmo, com verdade, através do Papa, eu quero te dizer que isso não muda, como eu disse, não muda muito, porque católicos não vão abrir mão da sua adoração mariana, certo? Lá no Pará temos o Ciro de Nazaré. Aqui em Fortaleza nós temos o dia 13, principalmente o 13 de outubro, onde se comemora até nacionalmente, né, o dia de Nossa Senhora da Assunção, acho. Então o Brasil para, Fortaleza para. É uma das maiores avenidas aqui da cidade, para todo dia 13 para uma reunião para Maria. É idolatria pesada, certo isso? Então, quem participa disso, quem ama Maria, não vai abrir mão, para começar. Né? Eu não creio nisso. Eu posso até fazer uma brincadeira que talvez até sem graça. Não creio em tais milagres. Porém, se isso aproxima a volta de Cristo, claro que não. A conversão de Lutero não aproximou a volta, não acelerou a volta de Cristo. Certo? A minha conversão não aproximou a volta de Cristo. É claro, como você fez uma diferença maravilhosa. Mas ele é talvez... Nós estamos falando, talvez, do homem mais famoso do mundo. O Papa. O homem a criatura mais famosa do mundo. Humanamente falando, é claro. Isso não vai acelerar a volta de Cristo. O que é que vai trazer Cristo de volta? A ministração do Evangelho. Mateus 24, a partir do verso 14,
Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim da tribulação, da perseguição, dos dias maus. E ali Cristo volta com a pregação, a administração, o conhecimento da boa nova, do evangelho, a todos os seres humanos da terra. Isso sim aproxima de Jesus da sua volta.